The Walking Dead é uma série muito lembrada e muito querida por todos, e hoje vamos iniciar essa jornada por todos esses episódios e por todas essas temporadas. Será que a gente vai mesmo? Só depende de vocês, então simbora! O primeiro episódio é chamado Dias Passados e começa com o Rick indo pegar uma gasosa ali num posto de gasolina quando ele encontra uma garota que pega o seu ursinho. Pega um ursinho do chão, não o ursinho do Rick, né? Acho que a frase ficou meio desconexa. Ele chama por ela e quando ela se vira, nós vemos que ela é um zumbi. Isso mesmo, um zumbi pegou um ursinho de pelúcia, o que já começa algo ali meio estranho nessa série. Mas tudo bem, pra acabar com o sofrimento dessa criança, o homem dispara sua arma bem na moringa dela. E essa é uma boa introdução, né? Eu já conhecia basicamente sobre o que é The Walking Dead, né? Acho que muitas pessoas conhecem, mas eu nunca tinha assistido a série em si. Mas ainda assim, é uma boa introdução. Eu imagino que na época as pessoas que não sabiam sobre o que se tratava a série conseguia ter realmente um vislumbre só nesse início. Fora também que é muito forte, né? Você ver uma criança zumbizoide e depois essa criança acabar sendo levada de Vral-Vral. O que vai indicar ali que ninguém está a salvo nessa história, será? Voltamos no tempo e conhecemos o parceiro de Rick, Shane, um homem ali que é mulherengo que troca uma ideia com o Rick ali pra tentar animar ele, porque ele e a esposa dele estão brigando à beça. Guarde essa informação que vai ser importante depois, hein? Em determinado momento eles vão ter uma ocorrência e vão se somar o resto dos reforços para tentar pegar uns bandidos. O que de fato eles vão conseguir fazer após jogarem um fura-pneu no chão ali e fazerem com que o carro deles capotem. O problema é que vai se iniciar um tiroteio ali no qual o Rick vai ser baleado e vai ficar no chão. Após deitarem os dois meliantes, o Shane vai ver como está o seu parceiro e nós vemos que a bala pegou no colete do Rick, então ele está bem. Porém, é nesse momento que surge do carro um terceiro meliante e atira no Rick, dessa vez realmente pegando na pele dele, pegando nele de fato, né, não no colete. O Shane consegue neutralizar este bandido, mas era tarde demais, o estrago já foi feito. O Rick está completamente deitado no chão, sangrando à beça. Rick passa um tempo em coma e nós vemos que o Shane, como um bom amigo, vai visitá-lo, né? O Shane é um ótimo amigo, viu? Porém, quando ele consegue finalmente acordar do coma, ele vai ver que o hospital e tudo foi para o beleléu, né? O hospital está uma completa bagunça, tem inclusive uma porta lá escrito "Não abra, mortos dentro". Olha que coisa bizarra. Ele desce as escadas ali, sendo iluminado por apenas um fósforo, e nesse momento eu achei que ia pular um zumbizoide em cima dele, mas não pula, ele consegue sair do hospital ali sem maiores problemas, e ele vê que muita gente foi deixada de viver, se é que vocês me entendem. E é muita gente mesmo. E aqui nós já podemos ver um vislumbre desse CGI do filme, né, que não é algo completamente tosco, né, não é algo completamente horrível. Na época ele devia ser bem interessante, mas agora olhando ali 15 anos, 16 anos depois, a gente começa a ver ali que tem algumas coisas meio estranhas nele, mas como eu falei, não é um CGI horripilante como muitos filmes por aí. E eu gosto dessa parada do Rick acordar no meio do apocalipse zumbi, porque ele tá completamente perdido, assim como nós espectadores estamos perdidos no que está acontecendo, né? Por mais que a gente saiba do que se trata a série, a gente não sabe ali dos meandros dela, assim como o Rick também não sabe como tudo começou. E acho que a gente nunca vai saber, né? Ele vai conseguir pegar uma bikezinha, que inclusive vai ser a parte ali daquele famoso meme do Facebook, né? Eu vou passar aí na tela pra vocês se eu encontrar este meme. Eu lembro de ver esse meme muitas vezes no Facebook, é um meme completamente sem graça, mas tá bom. E uma coisa que eu tenho que pontuar é que esse zumbi, ele é realmente muito bem feito. Esse zumbi em específico aqui, ele é bem feito mesmo, né? Todo o orçamento da série foi pra esse zumbi aqui, porque ele tá muito bem feito mesmo. Ao longo da série ali, eu acho que a gente vai vendo alguns zumbis que não são tão bem feitos assim. Eu lembro de ver alguns memes no Facebook, né? Mas aqui neste primeiro episódio, a gente tem uns zumbis bem caracterizados ali, pelo menos nesse começo, né? Ele então vai até a sua casa e fica completamente desesperado quando vê que nem sua esposa Lori e nem seu filho Carl estão lá. Então, ele, tomado ali por uma sensação triste, por uma angústia, ele vai se sentar ali na calçada da casa dele. Até que ele vê um homem vindo ali na direção dele, ele acena, mas na verdade a gente vê que tem vindo alguém atrás dele. E aí ele toma logo uma pasada ali na cara.
E nós vemos que foi uma criança quem deu a pasada na cara dele, né, que chama pelo pai, que vem render o Rick, mas não precisava fazer muito isso, porque o Rick já tinha desmaiado. Ele acorda à noite e o homem que apontava a arma pra ele pergunta se ele foi mordido ou arranhado por uma daquelas coisas, mas o Rick diz que apenas levou um tiro. É, apenas, né, só foi isso, só. Aquele homem se apresenta, né, o nome dele é Morgan e seu filho se chama Devon. Ele explica para o Rick o que de fato aconteceu. Ele fala sobre como as pessoas começaram a morrer e a voltarem como zumbis ali do completo nada. Ele diz que quando você é mordido ou arranhado por uma dessas coisas, você é infectado, né, e aí você acaba morrendo por conta da infecção, e aí depois você volta como um zumbi. Mas uma coisa que eu preciso pontuar é que aqui não vai ser chamado de zumbi, e sim de walker, né, ou caminhante aqui na tradução livre, né. E olha, porque em Game of Thrones a gente também tem os walkers, ou seja, será que GOT copiou The Walking Dead? Na verdade não, os livros de GOT existem desde a década de 90, viu? Acho que é mais fácil o contrário, mas acho que ninguém copiou ninguém. Calma aí, não me processa não, é só brinks. Quando iam dormir, um alarme ali de um carro dispara e todos vão para a janela. E o Devon, ele vê a mãe dele que se transformou em zumbi, então ele fica completamente em prantos, o que é natural, né, a mãe dele. E aqui outra parada também que eu acho que é interessante da gente pontuar, né, eu sei que filmes de zumbis, obras de zumbis, normalmente tem todo esse lance dramático, né, porque é realmente muito triste você ver pessoas que vocês amam se transformando em zumbis, depois voltando à vida como zumbis, no caso, né, morrendo e voltando como zumbis. Mas é que tem algo que me chamou a atenção nesse primeiro episódio, é que a mãe do Devon, ela vai até a porta e ela tenta abrir a porta, sabe? Eu acho muito plausível você criar zumbis da maneira como você quiser, então zumbis ali um pouco mais inteligentes que tentam abrir a porta, eu acho válido, acho que não tem problema. Eu só quero ver se isso vai acontecer durante a série toda, ou se vai ser só essa zumbi que vai ter essa coisa de abrir a porta, aquela outra zumbi de pegar o ursinho, ou se todos os zumbis vão ser mais inteligentes. Não precisam ser todos, mas pelo menos alguns zumbis inteligentes, né? Eu acho que vai ter sim, eu acho. O Morgan, ele se sente completamente culpado, né? Porque ele diz que ele deveria ter matado ela, mas ele não teve coragem. E no dia seguinte, o Rick vai até a casa dele e diz para o Morgan que a esposa dele e o filho dele saíram de lá, porque não tem fotos nas paredes ali, as fotos deles. O Devon diz que talvez eles devam ter ido para Atlanta, né? Que se tornou ali um abrigo para as pessoas, né? Com militares protegendo elas e também comida, né? Então se tornou ali um safe place, né? Um lugar seguro para refugiados. Antes de ir para lá, o Rick vai com o Morgan e Devon até a delegacia, onde eles conseguem pegar bastante armas, né? E aí depois eles acabam se separando, com o Rick indo para Atlanta e o Morgan voltando para casa com o seu filho Devon. E ele vai tentar ali livrar a esposa dele dessa zumbificação, mas mais uma vez ele não vai conseguir apertar o gatilho. E é como eu disse, todo esse primeiro episódio, ele traz uma melancolia muito grande sobre apocalipse zumbi, sobre esses zumbis, que é algo que filmes de zumbis, obras de zumbis, como eu já falei, conseguem fazer muito bem isso. Só que eu não lembrava, eu não sabia que The Walking Dead tinha todo esse lance também. Eu sempre via The Walking Dead ali em alguns cortes, algumas coisas que viralizavam e saíam da bolha de The Walking Dead, né, e viam pra mim que não acompanhava a série. Eram sempre coisas mais cômicas, coisas mais idiotas, coisas ali mais cringes, né, vamos dizer assim, efeitos especiais ruins e afins, né. Então realmente eu não sabia que tinha toda essa parte melancólica e eu fiquei feliz de ter, que é algo que eu gosto bastante em obras de zumbis de modo geral. Vemos o Rick indo até Atlanta e chamando no rádio pra ver se encontra alguém ali que sobreviveu também. E aí nós vemos que o rádio dele consegue chegar até o Shane, só que o Shane não sabe que é o Rick, porque tá com uma estática completamente horrorosa, né? Porém, o homem, ele não consegue avisar aquela pessoa do rádio, que ele não sabe ainda que é o Rick, que Atlanta está completamente dominada por zumbis, né? E aí cria todo ali um debate também, porque uma das mulheres daquele acampamento quer colocar placas ali dizendo para as pessoas não ir até Atlanta, e o Shane fala que não podem fazer isso porque é perigoso demais, eles vão estar se arriscando demais, o que vai deixar essa mulher completamente brava. E aí depois ela vai pra barraca, o Shane vai seguir ela e vai dizer pra ela que ela deve pensar no filho dela, e ele já perdeu o pai, ele não pode perder a mãe também. Já começa a ficar meio, ué, o que tá acontecendo? Calma aí, eu acho que eu sei quem é essa pessoa aqui, viu? A parada é que o Shane, depois de dizer isso, ele dá uma beijoca nessa mulher. E aí você me pergunta, nossa, mas quem que é essa mulher? Ela é importante? O filho dela é importante? Sim, eles são importantes, porque na verdade eles são a Lori e o Carl, ou seja, a esposa e o filho do
Rick. Ou seja, Shane é um talamigo, olha que safado. A gasosa do Rick acaba acabando mais uma vez e aí ele decide pegar um cavalo ali pra ir até Atlanta, né? E mais uma vez ali um CGI maravilhoso nessa parte da série ali. Pô, parece que colocaram um PNG na tela, né? Mas tá bom. E é interessante notar porque essa é a cena clássica ali do Rick em cima de um garanhão indo até o seu destino ali, que poderia ser muito bem o fim do seu destino, na verdade. Porque quando ele chega em Atlanta, ele percebe que está rodeado de zumbis. Ali tá dominado, tá completamente tomado por zumbis, ou walkers, né, aqui na série. Esses walkers vão arrancar ele de cima do cavalo, né, e aqui eu preciso dizer uma coisa, que coitado desse cavalo, vai ser completamente engolido por esses zumbis, que coisa triste, viu? Eu realmente fiquei bem triste nessa parte aqui da série, né, do episódio, no caso. É costume, né? O homem se esconde embaixo de um tanque ali, mas os bichos estão chegando perto dele. Quando ele ia colocar fim a ele mesmo ali, ele percebe que a escotilha debaixo do tanque tá aberta. Então ele se mete lá pra dentro, mata o zumbi que estava lá dentro e fica completamente perdido ali, porque o tiro estourou perto do ouvido dele. Ele fica meio pá, e ele ainda tá zoado, porque ele acabou de acordar de um coma, né? Faz o quê? 3 dias no máximo. E quando tudo parecia perdido e ele ficaria preso lá para sempre, nós ouvimos uma voz no rádio perguntando se lá está bem confortável. Bom, e que primeiro episódio, viu? Eu gostei bastante, realmente. Eu nunca tinha assistido The Walking Dead, né? Eu sempre via pequenos cortes, memes, mas eu nunca tinha assistido um episódio completo. Eu acho que esse episódio, ele é realmente fundamental, um episódio muito interessante para apresentar tudo o que está acontecendo, também para levar para alguns dramas de alguns personagens ali que vão criar toda essa carga dramática também, né? E no final das contas vai terminar com esse fim ali que parecia tudo perdido, mas tem uma luz no final do túnel que nos deixa instigado para o próximo episódio, que eu acho muito legal em séries, né? Em séries, principalmente em séries de episódios espaçados por semana, e não, né? Pô, agora a Netflix aí lança tudo de uma vez, né? E vocês, gostaram desse episódio? Gostaram desse formato de vídeo? Se gostaram, deixem bastante like aí, que assim eu trago o segundo vídeo o mais rápido possível pra vocês aí, o episódio 2, né? Não sei se eu vou fazer sobre todos os episódios de todas as temporadas, mas eu vou tentar aí. Se vocês estiverem curtindo, eu vou continuar fazendo. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder o vídeo do segundo episódio, né? Muito importante, e também outros conteúdos maravilhosos aqui do canal, que tem bastante coisa interessante pra vocês. Me sigam nas outras redes sociais que tem conteúdos bacanas por lá também. Compartilha com os amigos fãs de The Walking Dead e de zumbis, e nos vemos num próximo vídeo. Valeu!